Queridos irmãos, neste terceiro domingo da Epifania, já nos preparando para o tempo da Quaresma, vai começar já semana que vem, o tempo de preparação para a Quaresma, que vamos tratar liturgicamente no próximo domingo, né? A igreja hoje nos chama a atenção para 2 milagres feitos por Jesus e uma orientação que São Paulo dá para a caridade que devemos ter para com nossos irmãos. Chega a comparar atos de caridade como brasas vivas, especialmente àqueles que nos querem o mal. Não pagar o mal com o mal e sempre pagar o mal com o bem. Mas vejamos o que Nosso Senhor nos ensina com esses 2 milagres que Ele faz, curando o leproso e o servo do centurião, lá de Cafarnaum. Jesus estava descendo já do monte onde ele tinha feito o grande sermão das bem-aventuranças, que estão ali nos capítulos 5 ao 8 de São Mateus, e dá um verdadeiro programa de vida para nós. Todo católico deve conhecer bem esse sermão de Jesus, chamado famoso Sermão da Montanha, né? Que vai mostrando a nova lei, e aqui ele nos chama para fazermos a vontade de Deus, buscando viver uma vida inteira entrega a Deus, começando dentro de cada um de nós, né? E na saída do monte ele encontra um leproso, fora ainda da cidade, porque os leprosos não poderiam entrar nas cidades, viviam sempre em grupos. Interessante que esse aqui aparece sozinho. A lepra era considerada uma doença maldita, e o leproso era considerado um impuro, não podia participar da vida social, mas aquele leproso, vendo Jesus, já no comecinho da vida pública de Cristo, ele chega a Jesus e diz: Senhor, se queres, podes limpar-me. E esse limpar-me aí poderia ser traduzido também como purificar-me. Não só a limpeza do corpo, curando da lepra do corpo, mas sobretudo a limpeza da alma. Até porque a lepra era considerada uma doença fruto do pecado. E Jesus então, ele cura o corpo, mas cura sobretudo a lepra da alma, que pode levar para o inferno. Se queres, podes limpar-me. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E naquela mesma hora o homem ficou curado, e Jesus diz: vai e apresenta-te ao sacerdote. Observamos aí o respeito de Cristo à lei antiga ainda, porque a lei promulgada ele estava trazendo, a lei nova estava trazendo, e foi promulgada praticamente na cruz, quando se rasga o véu do templo e começa a nova lei, a nova aliança. Depois Jesus entra na cidade, e à entrada da cidade vem ao encontro dele um centurião. O centurião era um militar, acostumado com o regime de carreira militar, cuidava lá de uma centúria, ou seja, 100 soldados, e vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico. São Lucas disse que ele já estava morrendo. Ele não chama de servo, chama de filho. O fato é que era um servo ou filho que estava lá à morte, e aquele homem, movido pela caridade para com o servo, vai implorar a Jesus a cura. O valor da oração, o valor da humildade, né? De ir ao encontro de Jesus, e o valor da caridade, né? Pedir pelo outro. E Jesus diz: eu irei e o curarei. E ele diz: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo ficará curado. Em outro momento, não ali em Cafarnaum, fora, em Caná, vai ao encontro de Jesus, aí um oficial do rei Herodes, e já diz para Jesus: vamos lá na minha casa curar o meu filho antes que meu filho morra. E Jesus já chama a atenção dele, dizendo: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Ali Jesus se admira da fé daquele homem, né?
Quando ele diz, eu tenho soldados às minhas ordens, servos às minhas ordens, e digo a um vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso, ele faz. De modo que ele reconhece em Jesus o poder de curar, de dar ordem até a própria natureza. E Jesus então se admira, não vi fé tão grande em Israel, e já profetiza que virão pessoas de todos os lugares, não judeus, ou seja, que não eram do povo escolhido, e se assentarão no reino de Deus. Somos nós. Essa profecia Jesus faz a nosso respeito. O fato é que a reação de Jesus, tanto no primeiro milagre quanto no segundo, é uma reação de Deus, é a resposta de Deus àquele que confia nele. Quando nós temos confiança, Deus age. Santa Teresinha, escrevendo à sua prima, que lhe apresentava algumas dificuldades, algumas tribulações, ela disse que a falta de confiança é o que mais fere o coração de Jesus. Jesus se ofende mais com a falta de confiança do que com o próprio pecado. Sobretudo no pecado, quando o pecador não confia na misericórdia de Deus. Por isso que quando Jesus aparece a Santa Faustina, ele mostra, pedindo que se fizesse um quadro, e mostra o seu quadro, deve se colocar abaixo dele, né? Jesus, eu confio em vós. E Davi diz, in te domine speravi, não confunda in eterno, em ti, Senhor, esperei e não serei confundido eternamente. Por isso a confiança, que é uma virtude filha da esperança, nos leva a nos entregarmos totalmente a Deus, confiando na sua misericórdia. O confiar vem de confides, é uma resposta nossa ao Deus que é fiel a nós. Então a confiança é fruto de uma certeza que nós temos, de que Deus nos ama, de que Deus é poderoso, de que Deus é Pai e é fiel em suas promessas. Se falta confiança, falta essa resposta ao Deus que é fiel. Se nós desconfiamos de Deus, porque confiamos excessivamente em nós deixamos de dar essa resposta ao Deus que é fiel e que nos ama. No próprio Sermão da Montanha, Jesus vai nos falar isso. O Pai que vê o oculto te recompensará. Olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. Se Deus cuida deles, cuida também de nós. Mesmo a confiança diante de uma grande tempestade, e que tudo parece tenebroso na nossa vida, quando parece que o nosso frágil barquinho vai afundar, e nós gritamos como os apóstolos, não vês, Senhor, que estamos aqui, salva-nos que perecemos. Na verdade, essa desconfiança de Deus, chegamos a dizer que Deus não está olhando para nós, mas não é verdade. Deus está conosco, Ele olha por nós. E qual foi a resposta de Jesus? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. É interessante que os apóstolos, no episódio da tempestade serenada, eles tinham acabado de ver Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães. Homens de pouca fé. Então nós temos que confiar. A atitude de Jesus, usando de sua misericórdia para nós, é fruto dessa confiança. Confiemos. E Jesus, nosso Senhor, cuida de nós nos nossos sofrimentos espirituais e nos nossos sofrimentos temporais ou materiais. Nos nossos sofrimentos espirituais, em que parece que tudo está perdido, vem as tentações, o desânimo,
as dúvidas, os temores, as perseguições, temos que confiar. Ele cuida de nós. O famoso exemplo de Santa Clara de Assis, quando chega a São Francisco, entregando toda a sua vida a Deus, na presença de Francisco, Francisco vai e corta o cabelo dela, e ela então é enclausurada, formando o primeiro mosteiro do que hoje nós chamamos de Clarissas, o ideal franciscano de pobreza, de entrega total a Deus. Ela contra a vontade da família, que queria impedi-la de fazer isso. Depois outras moças da cidade de Assis começam a frequentar e pedem para entrar também na companhia de Clara, de modo que se forma um mosteiro, ficam lá. E vêm os sarracenos, que eram os muçulmanos, que têm uma sede de dominação de todos os povos e, sobretudo, dos cristãos. Um grande projeto que tem os muçulmanos de dominação mundial, através da sua guerra santa, como eles chamam, né? Tentou invadir a Europa várias vezes, e lá estava perto de Assis, e chega aos muros do mosteiro para invadir o mosteiro. E as irmãs em prantos choravam, e vão a Clara, e Clara estava enferma, se levanta e vai ao sacrário e vai falar com Jesus: Senhor, não abandones às feras as almas que confiam em Ti. No Salmo 73, versículo 19, né? Não abandones às feras as almas que confiam em Ti. E ela ouve de Jesus uma palavra de consolo: eu vos guardarei sempre. E ela então, cheia de confiança, pega o Santíssimo e vai às muralhas do mosteiro, e os sarracenos começam a cair como que cegos, e depois fogem em debandada. Jesus cuidou daquelas irmãs, daquelas freiras. Nós vivemos momentos difíceis hoje na história do mundo e da igreja. A situação do mundo está muito difícil. E assim a situação da igreja também. Nós passamos, sobretudo nos anos 60, para uma época, um tempo de grande revolução cultural, em que houve um grande projeto contra a família. Tivemos em 68 o chamado ano de terror nesse sentido. Depois, nos anos 80, a vinda da AIDS, um vírus que se disseminou, um vírus que movia muito, que mexia muito com o comportamento humano, e houve uma grande revolução sexual nessa época, o liberalismo, liberdade total, desde que se prevenisse, podia-se fazer o que quisesse nesse campo da sexualidade. E vivemos então uma espécie de corrupção moral muito grande na família, na juventude, nos relacionamentos. Um grande descuido com a formação, uma espécie de emborrecimento geral. E aos poucos vamos vendo que algumas forças superiores vão querendo levar as pessoas a pensarem certas coisas, a terem certos comportamentos, e são levados, sobretudo pelos meios de comunicação, a certos comportamentos e atitudes, e vão tirando cada vez mais o verdadeiro sentido de liberdade das pessoas. Até nós chegarmos hoje a ouvir falar tanto de uma nova ordem mundial, como que vai todo mundo sendo robotizado e dominado.
E fala-se muito nos meios católicos, sobretudo, a respeito da liberdade de viver a fé. E nesse tempo de pandemia, realmente nossa liberdade de viver a fé foi cerceada em todos os lados. A Diocese de Campos teve que fechar as igrejas, agora, essa semana. Estive ontem em Paraty para celebrar um matrimônio e cortou o coração na hora que a noiva entrou, foi-se obrigada a fechar a porta da igreja diante de muita gente que estava lá olhando. A igreja fechar as suas portas, a cidade cheia de turistas, cheia de aglomerações, mas é só na igreja que se contamina. Pelo contrário, a igreja é a grande defensora da vida. E isso acontece em toda parte. E isso leva-nos a uma preocupação grande. Será que no futuro teremos que voltar às catacumbas? Alguns perguntam. Será que seremos de novo martirizados se quisermos praticar a nossa fé? Será que as crianças serão arrancadas das mãos dos seus pais se não quiserem ensinar-lhes a ideologia de gênero? Ou não quiserem colocar em escolas que ensinem tais coisas? Realmente nós vivemos numa mudança de época muito grande agora e seríamos cegos se não enxergássemos isso. E ficamos nos perguntando o que será, pois, a nossa fé. Na verdade, a verdadeira liberdade, ela é interior. Porque podemos até sermos cerceados exteriormente da vivência da fé. Mas existe algo que ninguém tira de nós, que é a liberdade interior. É a liberdade interna, que nós só perdemos pelas paixões ou pelo pecado. E é exatamente isso que fala nosso Senhor quando disse que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então as paixões desordenadas nos escravizam de tal forma que nós perdemos essa liberdade interior. Por isso São Paulo dizia, para o cristão não existe escravo ou livre, porque todos somos livres pela liberdade que Cristo nos conquistou. Portanto, a verdadeira liberdade está em estarmos unidos a nosso Senhor, em vivermos a nossa fé, em termos essa liberdade interior, e ninguém pode arrancar, de rezar, de prestar a Deus o culto que lhe é devido, pelo menos internamente. E claro que esse culto vai exigir algo exterior, e vai ser feito. E se formos cerceados por isso, temos o martírio, mas de qualquer forma, o primeiro martírio é esse de dar testemunho da fé. Portanto, o que é mais importante para nós agora, e que deve nos transformar e transformar o mundo cristão, é o cristão ter um compromisso sério de viver a sua fé, e estar unido a nosso Senhor. Porque as paixões desordenadas nos escravizam de tal forma que até para tomar decisões nós temos dificuldades. Quantas vezes tomamos decisões erradas ou não decidimos aquilo que temos que decidir porque somos internamente levados por uma paixão tão avassaladora que impede que façamos a coisa certa. E tudo isso porque nós permitimos, porque é algo interno. E essa é a primeira liberdade que nós temos que conquistar, que Cristo já conquistou para nós. É a liberdade que eu vou conquistar no confessionário, na oração, na recepção da Eucaristia e no cuidado em fazer a vontade de Deus. E a partir daí darmos o testemunho público da nossa fé, até pela nossa própria existência, pelo fato de estarmos aí.
não vos conformeis a este século, já dizia São Paulo naquela época, numa época difícil da história, em que havia um poder central que dominava todos, que era o poder romano, e que chegou ao ponto de dominar até os cristãos, obrigando os cristãos a prestarem culto ao Estado e a César, ao imperador. E os romanos, os cristãos eram chamados de ateus e eram perseguidos exatamente porque não prestavam culto aos deuses do império, e sim a Jesus Cristo. Então nós temos que viver esta liberdade de prestar o culto verdadeiro a Jesus, e isso começa dentro de nós. Por isso temos que confiar, né? A igreja, ela é santa e que passa por muitas tempestades, como na nossa vida também nós passamos. E os sofrimentos vêm como fruto, ou seja, dos nossos pecados, ou seja, dos pecados dos outros, ou seja, pelas nossas próprias limitações como criaturas. O fato é que todos nós passamos por momentos de dificuldade, de desânimo, de cruzes, de tempestades, enfim. Mas temos que confiar. Confiar em Deus. Como dizia Santo Inácio, fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas confiar sabendo que tudo depende de Deus. Sem mim nada podeis fazer, já nos fala nosso Senhor. Confiamos também nas nossas necessidades materiais, porque estamos aqui na terra, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos caminhar, precisamos ter uma casa, ter um emprego, tantas coisas materiais. Estamos aqui de passagem, mas enquanto estamos aqui precisamos cuidar da nossa tenda. Deus cuida de nós, façamos a nossa parte. São João da Mata, por exemplo, era um sacerdote que cuidava de libertar os cativos, sobretudo os cativos, os escravos cristãos escravizados pelos muçulmanos. Fazia também os irmãos mercedários, foram fundados exatamente para resgatar os cativos. São João da Mata fazia isso, e uma certa vez lá em Tunis, no norte da África, ele tinha resgatado 120 escravos e iria levá-los para a Itália. E os muçulmanos vieram e rasgaram as velas do navio, e para que durante a trajetória eles afundassem, né? E São João da Mata, com a cruz, né, vai dar o grito: vamos avante e confiemos. E pegou então os mantos dos escravos, emendou e fez lá de velas, e conseguiram passar o oceano, no caso o mar Mediterrâneo, até as costas lá da Itália. Vamos, Deus cuida de nós. Confiemos nele. Nossa vida pertence a Deus. A igreja é divina. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então confiemos. Não vamos ferir o coração de Jesus com a nossa desconfiança. Procuremos trabalhar, nos esforçar, fazer a nossa parte, né? Mas confiar e nos entregar, né? Deus nunca vai deixar faltar o necessário para a nossa vida aqui na terra, em vistas da vida eterna. Santa Teresinha, na sua História de uma Alma, dizia que aquele século dela, século XIX, era o século das invenções. E ela, admirada, dizia que tinha inventado o elevador, né? Então ele diz: na casa dos ricos ninguém mais sobe escada, vai de elevador. E ela dizia: eu, como sou pobre, sou frágil, pequenina, para mim a escada é muito ruim, eu posso cair, eu prefiro ir de elevador. Então eu mergulho e pulo nos braços do meu pai, e meu pai leva. E assim é a vida do cristão. Se joga nos braços de Deus, que é nosso Pai e que cuida de nós. Essa confiança nós devemos ter. Santa Teresa vai na mesma linha, né? Santo Tomás de Aquino diz também que
naquele que procura viver na graça de Deus, Deus nunca vai deixar faltar o necessário para a sua vida, seja temporal, material, seja espiritual, em vistas da vida eterna. Palavras do grande Santo Tomás de Aquino. O importante é que viva na graça, ele insiste nisso. São Jerônimo vai na mesma linha, falando que Deus cuida de nós. E assim os santos padres, São Leão Magno, Santo Agostinho e tantos e tantos. Vamos confiar, nos entregar a Deus, fazer a nossa parte, procurar nos organizar, temos um programa de vida. Tem gente que é muito enrolada todos os dias, acorda de manhã, não sabe nem o que vai fazer durante o dia. Então procurem ter um programa de vida, acordar numa hora certa, fazer a oração da manhã, uma leitura espiritual, tomar o seu café, depois fazer os seus trabalhos, ter um momento de descanso, né? Chegando à noite, procure rezar um pouquinho, reza o terço, procure fazer uma leitura, um momento de lazer também. Depois não fiquem até altas horas, meia-noite, 1h da manhã nas redes sociais, perdendo tempo com tanta coisa. Isso muitas vezes leva a pessoa a deixar de fazer o que é necessário. Procure ter um programa de vida em que haja oração, trabalho, companhia da família, diálogo com os familiares, enfim. Seja uma vida programada de acordo com a vontade de Deus e deixa Deus agir, confiando em Deus sem desanimar. Que Nossa Senhora, que Fátima nos prometeu cuidar de nós, que ela seja nosso amparo, nosso apoio e nosso refúgio nesses momentos em que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.